Muitos projetos, muitas ideias, elas aparecem e pessoas também vão entrando no seu caminho. Percebam os sinais, sigam aquilo que vocês acreditam, que tudo tem um momento certo. Continuem acreditando e a psicomotricidade, ela apareceu na minha vida me mostrando muito sobre isso. Sobre sair, não somente não ficar no plano mental, mas levar esse corpo para a intenção, para a relação. Hoje, com muita alegria, nós estamos começando o 6º episódio do Psicomotricast. Para quem não me conhece, eu sou Gui Pereira, eu sou psicomotricista, fundador e host do Psicomotricast, o podcast da psicomotricidade. E eu quero começar agradecendo o pessoal da equipe, o Paulo, o Vitor, que são os responsáveis pela parte de tecnologia do Psicomotricast, o Fábio, que é o nosso diretor de filmagem, e o último integrante que entrou, que foi o Cleiton, responsável pelas edições e pelos cortes. Nós estamos aqui na Clínica MS, Neuropsicologia e Intervenção Multidisciplinar. Aqui nós temos neuropsicologia, nutrição, psicoterapia infantil e adulto, psicopedagogia, psicomotricidade, terapia ocupacional. Quer saber mais? Entre em contato com a gente. Muito obrigado, Michele, por mais uma vez ceder esse espaço para o Psicomotricast. Tá? Aproveitar para anunciar o 16º Congresso Brasileiro e 3º Congresso Internacional de Psicomotricidade da ABP, que vai acontecer dos dias 6 a 8 de novembro de 2025, no Centro de Convenções Dom Pedro, em Campinas. Corre lá e faz a sua inscrição, hein, meu? E depois dessa breve introdução, a nossa convidada de hoje, ela conta com mais de 22 anos de experiência na rede privada de ensino em São Paulo, atuando atualmente com crianças de 5 a 6 anos, mas já tendo acompanhado desde o berçário até o 5º ano. Ela é pós-graduada em psicomotricidade, especialista em transtornos e dificuldades de aprendizagem, é fundadora da Vínculos Terapia Psicomotora, projeto que se desdobra em uma página de estudos em um grupo de WhatsApp que eu particularmente também faço parte, é uma troca incrível e que conecta profissionais de diferentes áreas para trocar experiências sobre psicomotricidade. Vale lembrar que muitas vezes muitos mais assuntos além da psicomotricidade, que é o que enriquece todo esse percurso também. Além disso, atua como palestrante, formadora de professores em cursos de pós-graduação e de graduação e é coautora de livros. Sua grande paixão está na psicomotricidade educacional, sem deixar de lado a sua atuação também na psicomotricidade domiciliar. Com vocês, meus amigos, no 6º episódio do Psicomotricast, o podcast da psicomotricidade, Luciana Imperador. Olá, meu povo! Esse grupo bomba, né, Gui? Esse grupo bomba. Você sabe como ele é bombástico. Tem hora que pega fogo, tem hora que eu tenho que jogar água no parquinho, porque senão... Senão vai. Lu, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do Psicomotricast. Sinta-se em casa. Eu falo que o Psicomotricast é a casa dos psicomotricistas de outros profissionais. Então, é muito bom tê-la aqui no dia de hoje, um domingo de manhã, como o Marcos Belucci falava, né? Então, nesse domingo de manhã, muito obrigado por ter aceitado o convite. E agora, vamos começar a falar sobre psicomotricidade. Ô, Vitão, eu olho para cá, olho para lá, para onde que eu olho? Para cá? Essa aqui? Dá para isso aqui. Isso aqui é o ao vivo, é assim. Ao vivo não, né? Acontece, vamos lá. É ao vivo gravado. É isso. É isso, fica bom. Depois os editores. O Vitor tá romântico hoje. Olha para onde o coração mandar, tá bom. Mas, Lu, antes de nós falarmos da parte técnica, como que você costuma explicar para alguém que nunca ouviu falar o que é a psicomotricidade? Difícil, hein, Gui? Porque todo mundo que me encontra... Ah, não, que eu sou psicomotricista. Psico o quê? Fácil. Psicomotricidade, a pergunta clássica é: psico o quê? E aí eu sei que isso não é o que deve ser feito. Minha paixão é educacional, mas a psicomotricidade ela não é segregada. Mas eu tento dividir essa palavrinha em pedaços. Então eu falo pra pessoa, ó, pensa no psi. Psique, tudo que você tá pensando.
tudo que é planejado para depois ser executado. Como que você pensa isso? Com o coração, com as emoções, com os sentimentos. Então, uma coisa vai ligando a outra. Depois eu tenho o motric, que significa o motor em si, o movimento, que ele é contínuo, que ele pode ser parado, que eu posso estar só na respiração, relaxando, e tudo isso dentro das etapas do desenvolvimento da vida, da gestante ao idoso. Aí você junta tudo, ou seja, muita emoção dentro de um movimento que ele é pensado, planejado para ser executado. Então eu tento trazer dessa forma, com esse cuidado, para que as pessoas entendam que é a relação com o outro, consigo, e deixar esse corpo harmonioso, porque ninguém é 100%, né, Gui? A gente tá ali todo dia na maior batalha. Mas é deixar esse corpo, pelo menos, harmonioso para aquele dia, para aquela semana, seja criança, adolescente, adulto, idoso, né? E é legal, assim, pela forma como você disse, de separar, como se fosse separar por sílabas, né? Então, é interessante porque fica didático. Sim. Isso é bem legal. E eu vejo que você já tá há mais de 20 anos dentro da escola, né? Conta pra gente uma lembrança marcante desse percurso, alguma história de criança ou situação que te fez pensar, é isso que eu quero pra minha vida. Cara, história é longa, mas eu vou tentar encurtar, hein? Olha, eu sempre quis trabalhar com criança, isso desde pequenininha. Sempre que eu brincava de boneca era assim, eu era médica, eu era professora, mas nunca era mãe grávida, nada disso. Meus amigos eram, eu cuidava das bonecas dos meus amigos. E eu falei, eu quero mexer com criança. Passou, vou ser médica, pediatra. Lutei para fazer concurso, cursinho, para tentar passar nada. Eu falei, gente, não é possível. Por que meu coração diz que é com criança, né? Mas eu não consigo chegar aí. Passou. Fui estagiária de uma professora que foi minha há muitos anos atrás, enfim. Falei, pô, gostei, eu acho que eu quero ser professora. E aí eu comecei a ver. Falei, cara, como que a criança consegue fazer isso? Enfim, comecei minha jornada. Eu comecei dentro de uma escola, numa transição, depois eu vou falar mais um pouquinho dela. De tradicional para construtivista, interacionista, e ela era uma escola construtivista. E eu falei assim, cara, não, só caminho suave funciona, saí da faculdade assim. Foi quando eu conheci a psicomotricidade, em 2006. 2006. Aí eu falei, isso funciona, e eu vi funcionar. Então, o que foi marcante para mim? Acompanhar uma turma. Então, eu peguei lá no maternal e fui até o primeiro ano, maternal, jardim, o antigo primeiro ano, eu falo, cara, a brincadeira funciona, eles estão alfabetizados. Então, isso foi super marcante para mim, dentro da minha trajetória. Que são coisas tão sensíveis, mas para o professor eu falei, gente, acompanhei uma turma, o negócio funcionou, deu certo. Sim, eu quero ser professora para sempre. Já fui coordenadora, já tentei sair, larguei o CLT em 2021, em 2021 eu larguei, mas eu abri a Vínculos em 2020. Eu falei, não, eu vou cuidar da Vínculos, chega, cansei. Não quero das 7 às 18, eu quero ter o meu horário, minha agenda. Eu quero voltar para a sala de aula. Eu gosto do chão da sala de aula. Voltei. Então, observar o meu aluno, os meus alunos, as minhas crianças, e ver o quanto ele se desenvolve, é sempre marcante. É marcante, né? Você fala, ele não pulava, agora ele pula. Ele não escrevia, agora ele escreve. Autonomia. E poder acompanhar essas etapas, eu acho que é o... Eu lembro que você me fez... Na verdade, você me fez lembrar uma história quando eu trabalhava com natação, lá no Círculo Militar. Que eu tive, assim... Acho que foram 2 ou 3 crianças que eu tive a oportunidade de acompanhá-las por... Acho que foram 2 ou 3 anos seguidos. Aí você pega e fala, nossa, essa criança mal colocava o rosto na água. E teve um dos meninos, o da Visão, um abraço da Visão. Hoje ele compete. E ele tinha medo de colocar o rosto na água. E hoje ele é competidor, meu. Isso acho que marca muito. E vai reafirmando as nossas escolhas, né? Deixa eu aproveitar. Tem como pegar, acho que 2 copos d'água, por favor? Não. 2 copos. E se, por exemplo, se você tivesse que definir a psicomotricidade educacional em uma palavra ou metáfora, qual seria? Eu fiquei muito pensativa nisso. Vamos lá, Gui. Eu acho que uma ponte.
Eu traria essa palavra. É como eu falei, eu sou do chão da escola, eu vim do chão da escola, eu entrei na pedagogia e conheci a psicomotricidade assim, oi, o que é isso? Eu falei, não, nossa, e brincar, não vai dar certo. E aí, quando eu vi toda essa estrutura sendo visível aos meus olhos, eu falei, cara, funciona a brincadeira. O lúdico funciona, o explorar, o vivenciar, o experienciar funciona, não é possível, não. Que raio de psicomotricidade é essa? Então, eu acho que eu diria que é uma ponte, né? Onde a gente consegue ligar saberes, né? Em um mundo de conhecimento, em um mundo que vai trazer vivências concretas para um corpo, para um ser, um indivíduo que vai se aprimorar cada vez mais. Eu acho que ponte. É legal que essa ponte, ela começa, acho que desde a gestação, né? Como você trouxe um pouco antes, até a terceira idade. Então é uma ponte que ela vai sempre sendo, acho que ampliada e construída, e tendo que fazer fazendo as manutenções. Legal, uma ponte. Ontem eu estava num congresso e a gente estava ouvindo, fugindo um pouquinho mais aqui, ouvindo exatamente sobre a letra cursiva, a importância disso, que a gente ouve muito como psicomotricista, né? E aí a palestrante falou, sabe desde quando a gente começa a trabalhar isso? Aí ela falou, desde os 9 meses, a praxia fina. E realmente, a criança tá pegando lencinho, aí me veio uma pergunta na minha cabeça, comigo mesma, ali quietinha. Eu falei, cara, e desde quando a gente se comunica, tem o diálogo tônico, a conversa com o bebê, desde a gestação. Então, enquanto a mãe tá ali cantando musiquinha, conversando, e tá se construindo. E depois vem a escola, e depois vem a faculdade. Então, acho que é isso. É uma ponte bem grande. Bem grande, né? Bem grande. É do tamanho aqui da Zona Norte, mais ou menos, que a gente tá. E vamos falar um pouco sobre a parte da sua trajetória e formação. Você começou na pedagogia, certo? E foi se especializando se especializou, né, em psicomotricidade e em dificuldades de aprendizagem. Como que essas áreas elas se encontram no seu trabalho diário? Elas se encontram bastante, Gui. Porque assim, como eu falei, né? Eu queria usar a criança como minha ferramenta de trabalho no futuro. Não deu como pediatria. Mas eu entendi que eu conseguia ser professora, me encantei. Quando eu vejo além, isso eu costumo falar muito disso para as minhas meninas que fazem supervisão comigo. Pensa que o psicomotricista enxerga além daquilo que os olhos conseguem ver. Então, o porquê de tudo aquilo tem muito contexto. Então, assim, quando eu via um aluno que gritava, que saía correndo, ou que chorava porque não conseguia fazer um desenho, não conseguia se expressar, ou não brincava, não se enturmava, eu falava, gente, não é possível. Ele tá na escola, um ambiente seguro, por que não consegue? Por que não dá pra brincar? Por que ele não... É um desenho, toda criança gosta de desenhar. E isso ficava ali me remoendo, me questionando muito. Eu falei, não, preciso me especializar. Então, eu me especializei nos transtornos de dificuldade de aprendizagem, aí eu consegui compreender muita coisa. E quando eu fiz a pós-graduação em psicomotricidade e uni essas duas, eu falei, gente, buf! Exatamente, eu falei, cara, não é que ele não sabe, né? Aquela coisa de, ele é chorão mesmo, ele é birrento mesmo, isso daí faltou uns tapas. Não, cara, pera, tem algo além ali que eu preciso olhar. E hoje isso faz toda a diferença no meu trabalho, né? Já são 22 anos, levei um tempo para fazer pós, para me especializar e tal, mas entre um ou outro, eu costumo falar até pro meu marido, ele fala muito, cara, você não para de estudar nunca. Eu falei, não dá, porque se eu parar, parece que as coisas não fluem. Então, quanto mais eu estudo, parece que menos eu sei, mais eu quero, né? Que nem ontem, eu tava num congresso, nada a ver, de graça, fui lá ouvir sobre alfabetização. Por quê? Desses 22 anos, 12 anos foram só no fundamental. Entendi. Eu fiquei muito no extremo, lá no 5º ano. E aí, de repente, uma educação infantil, uma sala de pré, que eu preciso alfabetizar. Eu falei, gente, não, calma. Aí já veio, eu falei, antes de alfabetizar, existe um corpo
que vai me falar muita coisa. Eu tenho muitos corpos, eu tenho 15 corpos ali que me falam muitas coisas. E aí já vem aqui, esse aqui eu vou precisar fazer tal coisa, esse aqui eu vou precisar dar alguma coisa nessa mão porque a ansiedade tá grande. Esse pezinho não tá no chão, tá balançando, vamos pôr uma caixa? Você começa. E isso me veio com essas formações. Então, uma coisa liga a outra, me estrutura para todo esse olhar depois. Eu acho que todo professor tinha que ter uma especialização dedicada ou a psicomotricidade, ou o que fosse, mas a psicomotricidade é... E assim, até fora do roteiro, mas até aproveitando pelo que você falou, que eu achei muito legal. Geralmente é uma sala que tem quantas crianças, assim? Eu estudo não, desculpa. Eu sou professora na rede particular. Tá. Eu já tive salas com 7 alunos e já tive salas com 38 alunos, mesmo sendo rede particular. E como que foi pra você conseguir enxergar? Porque o número de detalhes que você passa aqui pra gente, eu tô vendo que tá balançando a perna, outro que não tá com um apoio totalmente no chão. Como é que você foi desenvolvendo essa habilidade? Porque é uma habilidade. É uma habilidade. Eu acho que, na verdade, acho que além da habilidade, é um talento seu. Porque é aquela coisa meio uma coisa intrínseca, sabe? Putz, ela conseguia enxergar. Isso foi com o tempo ou já tinha isso, ou você foi aprimorando? Não, as pessoas dizem que eu sou muito observadora, que eu sou muito empática, e realmente sou mesmo. Me vejo nessa figura. Mas esse olhar mais refinado, acho que veio com a experiência mesmo. De querer entender, de buscar no outro aquilo que eu não... Poxa, não é possível que aquela professora fale dessa forma com aquela criança. Não é possível que aquela criança, como eu falei, criança gosta de desenhar, por que ele não desenha? Alguma coisa na minha cabeça fazia assim, não é possível. Tem que investigar. Eu fui refinando. E isso como você falou, acho que é um dom, uma qualidade, não sei. Muitas pessoas falam isso pra mim. As pessoas principalmente que eu dou supervisão, ou quando eu falo alguma coisa lá no meu grupo, que nem esses dias apareceu lá uns videozinhos meus, 3 pessoas vieram falar comigo, adorei sua didática, você dá curso? Falei, dou. Você dá formação? Dou. Então eu dou curso, dou formação, mentoria, consultoria, sei lá como que as pessoas costumam chamar. Mas foi isso, foi refinando. Então, até mesmo dando a formação para aquela pessoa, o curso, ela faz alguma coisa que eu falo, você já tá cansada, né? Quer parar aqui? Eu percebo esse corpo. A vivência pessoal e corporal é muito importante. Então, eu já tive algumas experiências e isso me fez mudar um olhar gigantesco dentro da sala de aula. Como eu falei, eu nunca parei. Eu sou uma professora que lê, sou uma professora que está em constante formação. Tipo, curso de extensão passa o meu currículo de 20. Assim, né? Caramba, um currículo de 20 não dá. O Lattes está gritando socorro lá porque eu preciso arrumar ele. Mas é isso, eu sou uma professora leitora, não sou uma professora que fica estagnada, que para. Eu quero sempre buscar mais. A gente vem falando muito de neurociência, é uma coisa muito nova, que tá há muito tempo, mas você fala, puxa, agora, né? Não, já tava lá. Então eu acho que esse olhar meio refinado vem um pouquinho disso, dessa prática constante, da leitura constante. Eu acho que em qualquer profissão, Gui, mas eu acho que o meu mundo gira nisso ali. Eu falo pro pessoal que eu gosto muito da parte da avaliação psicomotora, inclusive é a disciplina que eu leciono. E sempre na aula eu falo pro pessoal, hoje eu vou passar uma avaliação padrão ouro, não é no Brasil, é no mundo. O tônus da galera fica como, nossa, eu vou ter acesso a esse... E além de tudo, é o mais difícil de se aplicar. Eles falam, sério, qual que é? Eu falo uma coisa chamada observação. Faz parte da avaliação. Eu falo, mas... E aí eu falo pro pessoal, porque não adianta... Eu acho importante que tenham os protocolos, os instrumentos. Eu sempre falo isso nos cortes no Instagram, nas aulas. Importante, porque você tem uma variedade, você consegue adequar para o seu público, para a sua, enfim. Só que se você não souber observar aquela pessoa, você vai ficar... Só fazendo... fez, não fez... exato. Que é aquela coisa totalmente quantitativa. Sim. E aí perde-se o que? A criança vai fazer pegar a criança como exemplo, ela vai fazer um salto. Tudo bem, a prova está dizendo que tem que ser um salto em determinada altura. A criança fez, mas e todo o restante? Para onde o seu olhar estava voltado? Isso é muito importante.
a mãozinha, como é que tava, como é que foi essa intencionalidade. E eu falo, isso que o psicomotricista... vem com o tempo e com o interesse também. Então eu não vou ser hipócrita aqui, porque não adianta, às vezes você pode ficar 20 anos no negócio e se você não buscar entender como você mesma faz... Tem. Por exemplo, a minha inquietação foi muito parecida com a sua, porém em outro cenário. Foi na parte aquática. Eu falei, mas o que está acontecendo com esse cérebro? Por que a criança fica tão irritada? O que está por trás? Eu não trabalhei eu trabalhei em escola, só que há muitos anos e não é o meu forte, assim. E aí eu comecei a entender, para você ter uma noção, uma das coisas para eu poder entender a psicomotricidade, eu tive que estudar física. Porque, querendo ou não, tem um campo gravitacional, tem tem questões... Eu fui estudar relatividade, porque tem estruturação espaço-temporal. Eu falei, pô, você está falando de espaço-temporal, você está falando de espaço-tempo. Então, eu fui estudar física, depois eu fui fazer a neurociência também, para ir aprofundando, porque é como você disse... a formação, a especialização, ela é fundamental para você, no cenário atual do Brasil, atuar como psicomotricista. Mas não basta isso, é o que a gente sempre fala, tem que ter a formação corporal e pessoal, fazer as supervisões, buscar cada vez mais. E eu gostei da sua frase que foi, eu percebo que quanto mais eu leio... parece que mais difícil a coisa fica. Eu falo, não é possível, cara. Como é que pode? Fica... Cada hora é uma novidade. É isso mesmo. Exatamente. E uma coisa que eu também me identifiquei com você, o papo tá... Cara, eu fluindo. Gente, deixa eu falar uma coisa da avaliação. Fique à vontade. Que é uma busca constante. Eu acho que outra coisa que as pessoas precisam entender, principalmente os psicomotricistas que estão ali engessados, né? Porque é isso que acontece. Eu trabalhei durante um tempo no ambiente clínico, falei, cara, não é minha praia. Você tá vendo? Eu sou mão, braço, perna, eu sou isso. Falta só o laudo ali, hiperatividade, entendeu? Mas não precisa. Nada contra, mas eu sei que não. Sou eu, esse é o meu corpo que fala. E o que as pessoas erram, principalmente os que estão chegando, eu acho, tá? Na minha opinião, e aí fica um alerta aí pra galera. Como você falou, a avaliação, ela é de observação também. E ela não é sequenciada. Né? A gente precisa entender que ela tem um começo, meio e fim, que eu preciso fazer todas aquelas etapas, mas se num dia eu tiver num espaço onde eu atenda por 40, 45 minutos, que normalmente é isso na clínica, né? E na clínica, normalmente assim, o seu autista tá chegando, coloca a avaliação que a gente já precisa dar feedback pros pais. O cara nem criou um vínculo com você. Daí que surgiu o nome, tá? Fazendo vínculos, eu falei, entendi. Depois eu vou te dar o contexto do logo. Mas enfim, você não criou vínculo com o carinha, ele não te conhece, ele é um autista vamos pro nível 2 de suporte que não é nem lá nem cá. E você já vai... Cara, bora, respira aí pra mim. Sem noção. Aquele carinha, sei lá, por algum motivo acordou na casa dele, ele queria o café com leite na xícara azul e a mãe deu na xícara vermelha. O cara já chegou desregulado. Pra que eu vou trabalhar tonicidade? Vai dar ruim. Vai dar ruim. E é o que você falou, a gente precisa observar. Então, se eu observo, poxa, agora não é o momento da tonicidade, mas talvez a topografia ele consiga, porque ele gosta de desenhar. Vamos lá. Você tem que ter domínio. Exato. Esse é o que eu falo. Por isso que eu falei, não para de estudar. Tem gente que deixa o livro do Vitão lá do lado. Eu falei, gente, o livro do Vitão é de cabeceira. Ele tá ali do meu lado. Porque toda hora, caramba, como é que o Vitor fala mesmo aqui? E as pessoas ficam ali presas em registro de número. Né? Ai, o que eu vou fazer com a perna aberta aqui no de extensibilidade, de passividade, enfim. Eu falei, gente, vê se não tem dor. Olha a cara desse cabra aí. Exato. Tá assim, tá assado, tá todo. É isso que eu tenho que observar. A avaliação psicomotora é isso. E os novos. Por que eu tô falando dos novos? Porque essa tá sendo a minha procura hoje, tá? Principalmente a galera do tecnólogo. Eles estão vindo procurar. Pô, você dá supervisão, você dá mentoria, você dá consultoria? Eu falei, dou. E aí, na hora que eu começo a falar, eles, nossa, mas isso tá muito difícil. Você acredita? Eu não aprendi isso. Eu falei, não, mas a gente vai conversando, vai por etapa. Acabei de começar com uma agora, eu falei, vamos por etapa. Ela tem um diagnóstico, eu vou precisar ir por etapa.
Né? Eu também faço anamnese com a galera que chega pra mim, tá? Chega o Gui pra fazer supervisão. Gui, me conta da sua vida. Eu não sei o quê, isso aqui. Você vai falando, eu tô só aqui. Aqui tem coisa, aqui não tem. Então, quando ela falou, eu falei, mas você tem alguma coisa? Quando ela comentou alguma coisa, ela... Não, eu tenho um diagnóstico de TDAH. Eu falei, então, eu acho que meia hora pra você vai ser suficiente. A gente vai dividir, eu faço supervisão de 1h30, Gui. É só 1h30. Pra você vai ser mais produtivo. Olha esse olhar. Porque ela não vai aprender, eu vou ficar falando com as paredes. Exatamente. E ela vai continuar na mesma, igual ela tá saindo do curso. Não é isso, né? Então já começamos lá. Mas é só uma pontezinha. E assim, faz todo sentido, porque é a minha bronca com ficar engessado em protocolos. Eu preciso aplicar isso. Gente, primeiro faz esse rapport, né? Cria esse vínculo com a pessoa, estabeleça e entender que algumas vezes pode não ter a troca. E tudo bem. Aí você vai ter que achar quais dentro do seu repertório o que você vai poder fazer para avaliar, para atender o percurso que você achar melhor. Mas é complicado. É complicado. E você também falou que... Você não, eu acabei falando, né? Que você trabalha com a psicomotricidade domiciliar. Como que é esse formato de atendimento e que muda na relação com a criança e a família? É assim, Gui, como eu falei, eu comecei no espaço clínico, me vi ali engessada, enjaulada em 40 minutos, feedback, vai mais um. Você não consegue nem mudar o cenário do seu atendimento de tão corriqueiro que era. E aí eu comecei na pandemia, quando eu abria vínculos, ninguém sabia, né? Da pandemia, eu falei, cara, eu vou fazer live. E aí fiz live com uma galera de Portugal, Cacilda Velasco, Cris Nogueira, enfim, fui chamando. E eu conheci uma da especialista na primeiríssima infância, que é a Valéria Pazetti. Um beijo, Val, te adoro. Ela falou, poxa, amiga, você combina com a Natália da Bela Gym. Eu acho que vai dar uma super live. Falei, legal, vou conhecer a Natália. A Nath é profissional de educação física, hoje psicomotricista, especialista em Padovan. Temos um espaço, que é a Academia Multidisciplinar Bela Gym, com espaço físico hoje. Mas antes era isso, era um Instagram e a Nath divulgando, né? E aí a gente fez a live, ela falou, pô, você não quer ser minha psicomotricista? Eu tenho muita demanda. E é muita demanda mesmo. E não era para terapia psicomotora, eram famílias com bebês de 6, 7 meses. Aí eu queria alguém para estimular meu filho. Eu falei, poxa, bacana isso, né? Diferente da área clínica. Aí eu falei, amiga, eu vou querer, né? Hoje eu chamo ela de amiga. A gente fala que é amiga sócia. Amiga, eu vou querer. Eu tô muito engessada na parte clínica, eu quero, mas como funciona? Então ela me deu um treinamento. Ó, o domiciliar é assim. Então a roupa que você chega, o sapato que você vai usar, como se portar com a família. Mas é mágico. Então, respondendo a sua pergunta, diferente da clínica, que você chega, você corre, você monta, você atende, você dá feedback pro pai, pega o outro, blá, 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 eu chego, a criança tá ali no seu ambiente confortável. Exatamente. E aí, fulano, você tá bem? Oi, tia Lu! Cara, isso é sensacional pro psicomotricista que tá na relação com o corpo. A família te acolhe, quer uma água, quer um café? Não, obrigada, hoje eu vim brincar. Né? E é assim, através do lúdico, do brincar que a gente vai. Então, dentro do domiciliar, eu costumo até usar essa palavra, não sei se é correto ou não, mas é o que eu uso, porque eu sou dessa vibe. É uma psicomotricidade muito heurística. Então, por exemplo, semana passada, eu tô com uma paciente que tem uma dificuldadezinha aí na praxia fina. Eu sou muito apaixonada pela pedagogia Waldorf e eu falei, acho que um TEAR vai funcionar. Não que a gente não tenha isso, mas aí você fica pensando em atividades. E aí a música calma, e aí ela tava lá tecendo o seu tear no meio da lã, que é fofinha, que tinha sensibilidade, ela é autista. E tá fluindo. Então você tem todo o aconchego do lar, a criança se sente confortável por conta disso, o pai se sente seguro. No começo é meio assim, o pai tá lá no sofá, e a criança, você tá aqui no tapetão da sala, mas o pai tá lá no sofá. Daqui a pouco, eu tô lá em cima, qualquer coisa você me chama. Hoje, eu vou dar uma saidinha, depois eu vou... É assim. É bem assim. E assim, vou pegar uma água pra você. Claro. Aqui. Obrigada, Gui. Por nada. E eu comecei no cenário domiciliar.
E até hoje, a maioria dos meus atendimentos, eles são domiciliares. E é justamente... Claro, uma coisa que eu também trago é o... Tudo na vida tem o ônus e o bônus. Assim como o ônus por ser um ambiente que é confortável para ele, muitas vezes isso pode ser um distrator, alguma coisa do tipo. Então, cabe também ao psicomotricista entender como que aqueles recursos, os ambientes daquela casa que ele vai ter que usar a seu favor. É até bom porque, assim... às vezes tem alguma dificuldade a nível domiciliar, você consegue intervir direto na fonte, né? Você já tá ali. Exatamente. E tem o outro lado também, né, Gui? Por exemplo, a gente não tem um balanço, a gente não tem um espaldar, que muitas vezes é necessário. Sim. Mas é o que você falou, a gente tem ali na casa, a gente já resolve o negócio. Como que eu vou resolver isso? Cara, tem um parquinho perto, tem uma praça perto. Quantas vezes eu já fiz isso? Vamos no parquinho aí na frente, na praça? Eu tenho um que mora literalmente na frente de um parque público, ali em Guarulhos. Meu maior atendimento é em Guarulhos. E ele mora num condomínio na frente, é um parque público. Bora? Bora. É trepa-trepa, escorregadora. Eu falei, é isso que eu preciso. Muitos se enganam quando a gente fala assim... Nossa, eu preciso do espumado, do bloquinho, tudo. Eu tenho, não vou mentir, não vou ser hipócrita, como você falou. Eu tenho bloco de EVA, tenho bloco espumado, tenho recurso pra caramba, onde eu já gastei comprando. Tenho recurso, mas o que a gente mais precisa é um corpo. Você colocou aqui. Putz, me fez lembrar uma situação. Tinha um lugar que eu trabalhava também que tinha era kit de psicomotricidade. Eu falei, nossa, tem um corpo aqui dentro? Que legal. O pessoal falou, porque assim, tem a relação consigo, com o outro e com o mundo dos objetos. Só que a gente não pode ficar refém. Eu preciso ter um material, como você mesma falou. Não, tem... Então, e é outra coisa que eu falo pro pessoal, que na aula de avaliação, eu falo pros alunos, pede para eu sentar. Ô Gui, senta pra mim, por favor? Eu falo, não. E aí? Aí o aluno fica assim, mas como? Não. Você pede pra eu pra eu dar um salto. Ô Gui, dá um salto. Não quero. Daí eu brinco com ele, o que vocês vão fazer? Vocês vão me ligar na hora que acontecer isso aí? E aí? E com o decorrer da experiência, o seu corpo não se desorganiza. Porque você tomar um não, assim, você não tá esperando, né? Porque a gente tá acostumado, que é aquela coisa de ensino direto. Eu falo, a pessoa executa, depois você corrige, tá. Aí quando você toma um não, de primeira você fala, ih, caramba, o tônus na hora ele responde. Peraí, falou não. Aí fica aquela situação. Mas tem isso aí, professor-aluno. Quando você tá com a criança, você fala, esse cara vai ter que fazer. Não vai fazer. Vai. Eu falo, pessoal, e aí? Quais são os recursos que você vai ter ali na hora? Sim. Não quis fazer, eu brinco, vai ligar pra mim e falou, Gui, não deu certo lá. Eu falei, amigo, você vai ter que dar um jeito. E o cenário domiciliar também, eu particularmente, eu gosto bastante, principalmente que eu trabalho com gerontopsicomotricidade e o meu alvo, assim, eu falo, meu carro-chefe é a lesão encefálica adquirida, que é o que virou alvo do meu mestrado, inclusive. A questão da imagem corporal e a psicomotricidade, né? No sentido de que as pessoas pós-lesão encefálica parece que tem uma dissociação do que ela enxerga, porque tem aquela comparação do antes e depois. Então, tem muito. Quando passa quando a criança se torna adolescente, aquelas mudanças. A gente sempre está falando lá do tônus da imagem corporal, né? Tônus da imagem corporal, fica sempre essa valsa. Então, eu sou apaixonado pelo domiciliar também, por outros N's. Tem tempo de qualidade, tem conforto do paciente estar ali no seu lar, na sua casa. Uhum. E eu não me importo, eu já tive crianças que... eu quero tomar uma água agora, né? Tomar um suco, eu preciso comer uma frutinha. Vai lá, cara, eu tô aqui 1 hora disponível pra você. E eu tenho esse diferencial também, a gente tem esse diferencial junto com a Bela Gym. O nosso atendimento é de 1 hora. Não é 40 minutos, não é 45, não tenho 5 minutos para dar feedback pro pai. Eu tenho 1 hora com a criança. Preciso falar com o pai? Vai ter que ser depois dessa 1 hora. Ou, que nem no meu caso, eu saio de um, vou para outro, saio de um para outro e eu preciso me deslocar. Então, qual é o combinado que eu faço com esses pais? Daqui a pouco eu te mando um WhatsApp. Legal. E aí eu crio um álbum de fotos com a aula gravada e com todas as fotos, então não tem nem para onde eu fugir. Não sei nem porque... Não. Ele chorou, se você vê aquele momento... Aconteceu um episódio assim sábado passado.
você tá vendo que a gente tava fazendo um jogo de carta e de repente ele muda a fisionomia? Nossa, então, aí a mãe me conta, eu mudei a medicação dele, ele tá, eu... Né? A gente dá aquela respirada, eu tinha que ter falado antes de começar, mas tudo bem. Entendi, me conta mais dessa medicação, porque depois disso veio o choro excessivo. Então eu preciso entender o que aconteceu. Mas é isso, a gente passa o feedback depois. Então não se resume a uma hora, porque depois vem o relatório da devolutiva, o feedback. Mas esse é o diferencial do domiciliar, né? É minha paixão, não tem jeito. Entendi. Dou aula, tô em sala de aula e depois eu vou pra casinha de cada um. E assim, você falou bastante da escola, mas talvez eu vou ser um pouco mais específico. E como que você vê o papel da psicomotricidade dentro da escola? Pergunta boa essa, né? Tinha que estar na grade curricular, Gui. Eu falo que todo diretor, todo gestor, coordenador e professor, quantos estão ali sentados só, fazendo o mesmo do mesmo? É o que eu falo ali do meu grupo. Na descrição do meu grupo tá lá, copia e cola, tem de monte aí. Né? Ctrl+C, Ctrl+V, tem de monte. O que a gente vai oferecer aqui, né? Então, quando o professor entende o que é se especializar para algo, essa visão muda. A psicomotricidade fala muito do corpo como objeto de aprendizagem. Ele é o corpo que aprende. E se a gente pegar tudo e qualquer medicina... mas psicomotricidade não tem artigo. Não é ciência porque não sei o quê. Tamo engateando? Tamo. Mas se eu pegar a medicina pediátrica, que vai falar do movimento, a quadripedia, a dissociação de membros, lá no desenvolvimento, do alcance do desenvolvimento... Eu tô falando de psicomotricidade. E aí você chega numa escola, seja qual for, né? Não tem uma específica aqui. Você tem uma sala com crianças de mini maternal, que é a nomenclatura que eles usam, ou de berçário, que é só um tatame. É um tatame que ele não pode cair. Mas o cair faz parte. O chão duro faz parte, a grama, a areia faz parte. Como que ele vai criar força para a bipedia, o equilíbrio para andar e caminhar, correr aos braços dos pais, se ele não sentir diferentes texturas? E o bebê é totalmente sensorial, né? Então, a psicomotricidade tinha que estar na grade escolar, não fora. Eu super concordo. E que nem você falou, por exemplo, a criança tá lá, não pode cair porque pode se machucar. Lógico que a gente vai ter todo o cuidado para que não seja algo traumático, traumático no sentido de trauma mesmo, de batida, de se machucar. Exato. Mas, por exemplo, como que a criança vai conseguir fazer esse mapa sensorial? A gente vai lá pro córtex parietal, no homúnculo de Penfield, nós não vamos entrar em neurociência aqui, mas no sentido de que, como que eu vou saber que uma batida mais fraca vai doer mais do que uma outra que é mais forte? Como é que eu vou conseguir mapear? E que às vezes você fez um ralado no joelho, falou criança, quando a gente, pelo menos na nossa época, a infância é boa quando você olha o joelho, né? O joelho é todo ralado. Nossa, o mertiolate já tá na corrente sanguínea até hoje. Não consigo. E assim, você tem esse ralado. Como que ela vai entender que essa dor, ela é mais ou menos limitante do que uma dor que possa ser maior? Então, tudo isso você vai criando essas sinapses, essas vias sensoriais, e é importante, vivenciar aí. E às vezes privando de... Que a gente tem, principalmente numa era muito tecnológica, onde a relação a relação dos objetos hoje está muito aqui. Exatamente. Exato. Aí você pega essa criança, mas tem dificuldade para andar, para correr. Sim, mas olha quantas coisas faltaram. Então, criar essa possibilidade desse ambiente. E eu, como você falou, tinha que fazer parte da grade. Principalmente na educação infantil. Eu trabalhei numa escola que a psicomotricidade ela era carregada desde a educação infantil até o fundamental. Você estava no congresso da Vencer em junho? Você chegou aí? Você conseguiu ir? Não foi? A minha ex-coordenadora palestrou. E assim, eu falei, cara, vocês precisam ouvir a Tati, que é do Colégio Escalada. É sensacional o programa de psicomotricidade dentro do currículo da escola. Dentro do currículo, e funciona. Eu tive essa prova, não só ali, mas desde quando eu conheci, que foi em 2006. Eu tive essa prova. As pessoas se limitam é aquilo e pronto, acabou. Então, quem estuda primeiríssima infância, a primeira infância, entende que o chão da escola não é só tatame no berçário. Entende que não é só painel sensorial, que o painel sensorial só vai fazer para chamar atenção, depois esquece.
vai entender sim que a busca por um lenço colorido é muito mais divertido do que eu dar um brinquedo de marca top das galáxias aí. Que rolinho de papel higiênico, que é um material não estruturado de largo alcance, né? Se eu não me engano, que vai ser muito mais criativo, porque ele vai entender que encaixa, que não encaixa, não sei o quê. E vai sentir o corpo, fazendo sinapses nervosas aí, que depois, lá, quando ele estiver no pré, a professora do pré, que aqui está, vai falar assim: pulou! Todo mundo com os 2 pés juntos. E aí você vê o cabra pulando com o pé alternado. Aí a mãe fala: nossa, mas ele não se concentra em casa, ele não sabe escrever. Aí você olha ele pulando, você fala: não consegue. Porque ele pulou uma parte. Outra coisa que me admira, só pegando um gancho que vai para um pouquinho rapidão, é alguns pediatras, alguns especialistas falarem: não, se ele não engatinhar não tem problema. Tem problema sim! Tem problema sim, que ele não faz dissociação de membros, que depois vai para escrita, que depois vai para conduzir um carro, né? Se eu não tenho dissociação de membros, como que eu vou olhar? 300 metros vira direita. Qual que é a direita mesmo? Não vai, gente, mas tá bom, né? Não, mas eu super concordo, que uma frase que eu defendo muito, que é a psicomotricidade da vida diária. Ou seja, o que a gente não pode, ou não deveria, pelo menos ao meu ver, é o seguinte: achar que a psicomotricidade, seja na escola, seja nas clínicas, onde for, que ela se resume àquele momento. Nós temos um fragmento, então você tem lá a 1 hora de atendimento, 45, é ali, pronto, acabou. Não, aquela situação, principalmente pela forma como o nosso cérebro opera, quando uma outra demanda aparecer, você vai ter que ativar aquele recurso que você... E eu acho que é uma das coisas que até me preocupa um pouco em alguns cenários da psicomotricidade, justamente isso. Tá lá na clínica ou em qualquer outro lugar, é só naquele momento. A estimulação é para... Mas essa estimulação que você está fazendo é para quê? O que você está visando? Qual que é o pré? Qual que vai ser o pós? E... É dureza, que eu falo. Tem hora que eu fico meio polêmico aqui, que eu fico meio pau da vida com as minhas... Exato. A gente não conquista. Exato. A situação que é não só psicomotricidade, tem tantos outros cursos. Se a gente não investir nisso... Exato. E aproveitando essa parte da escola que a gente entrou, para os professores que estão nos ouvindo aqui agora, nos assistindo, como que você acha que a psicomotricidade pode ajudar a lidar com as dificuldades de aprendizagem e de comportamento em sala de aula? É o que eu falei lá um pouquinho para você no começo. Vou tirar a parte clínica e vou jogar para dentro de sala de aula, que é vivência. Se o menino não gosta de desenhar, algum motivo tem. Se eu posso explorar esse desenho de diferentes formas, por que não? E aí o professor precisa sim se especializar. Precisa sim ter esse olhar diferente. Então, como que me ajuda? Como que eu ajudo os professores? De uma forma que eles consigam compreender que aquilo não é birra, que aquilo não é não sei, que aquilo não é não consigo, e que aquilo seja prazeroso. Normalmente acontece muito isso dentro de sala de aula, dentro da escola. Toda sexta-feira é dia de ciranda da leitura. Mas eu tenho uma professora que não é leitora. A ciranda de leitura não vai funcionar. Né? Se eu não sou leitora em sala de aula, se eu não pratico a leitura em sala de aula, como que eu vou falar para o meu aluno: escolhe um livro, leva para casa para você ler? É a mesma coisa com a psicomotricidade. Eu tenho um aluno que a mãe tá lá, sei lá, mas ele não aprendeu ainda a ler e escrever, ele só rabisca. Aí você vem em casa, você vai conversando com a mãe. Mas quem dá o almoço para ele é a avó na boca. Quem dá banho nele é o pai, ele toma banho com o pai todos os dias. Na hora de dormir ele dorme com a mãe, porque sozinho ele não consegue dormir. Cara, tem um corpo que tá por trás de toda essa letra, por todo esse aprendizado, que não tá desenvolvido. E a gente, como professora, infelizmente, na sala de aula, a gente infelizmente, a gente só é professora, né? Eu não posso passar além dessa informação. Então, você faz ali no relatório, você traz umas palavras ou outras querendo dizer algo, e assim a gente vai tentando passar para a superioridade. Então, coordenação, direção. A gente tem um limite, né? Infelizmente, a gente tem um limite ali na escola. É só até aqui que eu posso falar.
principalmente na escola privada. Né? A gente não pode extrapolar porque você perde a empresa, você perde o cara que tá ali, né, te pagando. E normal. Não é o que eu gostaria, porque eu sou despocada. Eu falei, não, fulano tem, né? Eu falo mesmo, Gui. Aí eu vou na coordenadora, que é uma fofa. Vou na coordenadora e falei, então, já vamos chamar essa mãe aqui, já passou da hora. Né? Não tá legal isso aqui, né? Vamos chamar? Daí o que eu vou falar? Eu falei, vamos estruturar o que eu vou falar para nem eu nem você, né? Acontece. Mas quando eu passo isso pro professor, de compreender que muitas vezes esse corpo, ele tem algo para falar, além daquilo que ele tá fazendo, né? Ela vai ter uma resposta para aquilo que ela tá buscando. Acho que é isso. Então, normalmente tá lá assim, mas ele no parque ele corre, ele pula, não sei o que, não é possível que na sala ele seja uma criança assim. Mas qual a oportunidade que você tá dando para ela, né? Quer ver um erro? Muitas vezes as escolas na educação infantil tá ou uma carteira um atrás do outro, igual o pacote de biscoito que eu falo, ou os grupos de mesa. Se eu tenho um grupo de mesa e eu não conheço o meu aluno, e pode ser sanguíneo, não sei o quê. Colérico, fleumático. Enfim, eu vou fazer um grupo ali, cara, que ou eu vou explodir a escola ou eu vou sair correndo. Então, o professor precisa estudar. A gente não pode parar, a gente precisa estar sempre em constante conhecimento. Assim eu vou compreender o que uma coisa vai me ajudar com a outra e, enfim, flui. E até... Você acabou até respondendo a próxima pergunta, mas se quiser complementar, porque a gente estava falando sobre a questão dos professores, a importância, mas muitas vezes os próprios pais, eles não entendem a importância do corpo, do movimento neste processo de aprendizagem. E já teve alguma situação do pai realmente não entender, até mesmo confrontar a sua opinião? E se aconteceu ou quando acontece, como é que você costuma explicar isso para os pais? Não acontece mais, graças a Deus. Por quê? A gente estudou. Então, lá no começo, não sei se o teor da palavra é muito ruim ou não, mas eu tinha esses pais babacas mesmo. Pais e mães. Como assim meu filho não pinta dentro da linha? E aí eu tava aqui, pintar dentro da linha. Hoje, o pintar dentro da linha, pra mim, sabe? Mas lá eu tinha acabado de me formar. Então, o pai vinha e eu... Cara, não, peraí, exato, ó, toda, né, baixava tons ali, enfiava o rabinho entre as pernas e ia embora. Falei, não é assim. Eu estudei 4 anos, eu vou continuar estudando e na hora que o cara perguntar pra mim qualquer coisa, eu vou com plenitude, classe total, responder. Isso aconteceu 1 ou 2 vezes. Depois de uns 4, 5 anos, eu acho que mais ou menos... eu tive 6 anos de colégio prótons, eu acho que por aí, ali que eu aprendi muito. Eu aprendi que nas minhas reuniões de pais eu precisava explicar. Então hoje eu explico. Olha que besteira, tem na internet, gente. Dinâmica do monstrinho, eu fiz agora, na minha última reunião de pais em agosto, reunião de 2º bimestre. Cheguei para os pais e falei, olha, a gente vai fazer uma atividade agora... não tem certo, não tem errado, vou oferecer alguns materiais para vocês, mas tem uma regra, vocês não me podem perguntar nada. Aí eu tô sendo aquela transmissiva e não a pedagogia participativa. Mas por que eu queria aquela regra? Justamente para eles entenderem que ali eu tenho 15 e que eu preciso dar conta dos 15. O 15 com TDAH, o outro que é autista, o outro que não fala, o outro que é nervoso. Cara, eu sou sozinha. Não é 1 para 1, não é o filho para pai e para mãe. E aí antes dessa reunião, eu tive uma primeira reunião. E uma das pessoas era um pai de um aluno junto com a esposa que trabalha no colégio. E aí, você curtiu a reunião? Perguntei para a esposa. Meu marido tá apaixonado por você. Ele não vai vir mais, tá? Agora só eu que vou participar das reuniões. E aí, com a dinâmica do monstrinho, eu quis mostrar mais um pouquinho disso. A mesma orientação para todos os 15 pais que estavam lá, com um material riscante diferente, mas todos tinham a mesma orientação. É como eu falei, besteira, mas o fundo dela é interessante. Então, um corpo redondo, nariz quadrado, orelha assim, blá, 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 no final sai um monstrinho. Aí a pergunta é, todos os monstrinhos estão iguais? Eles claramente não. Mas eu falei a mesma coisa. Vocês não puderam nem abrir a boca para perguntar nada para mim. Vocês tiveram a mesma orientação. Por que um monstrinho tá diferente do outro?
Aí eles, né, arregalam o olho. Pera, como assim? Eu falei, é exatamente isso. Porque cada filho de vocês aqui é um. Eu preciso respeitar essa singularidade. O aprendizado é completamente diferente. Um vai ser alfabetizado de uma forma. Eu tenho aluno que já tá lendo e escrevendo, tá alfabetizado completamente, com 6 anos. E quando eu digo alfabetizado, assim, lendo, escrevendo, desenhando, contando, relacionando, tá alfabetizado. Por quê? Não sei, cara, é o cérebro dela que pensou assim. A mãe que estimulou diferente em casa. Tem isso também, né? Que nem eu falei da roda de leitura. Se eu não sou uma professora leitora, meu aluno não vai ler. Se o pai não é, o criança... exato. Né? Então, assim, quando eu tenho reunião de pais, eu tento explicar para os pais este processo da psicomotricidade, o quanto ela é importante para o próprio desenvolvimento. Depois dessa dinâmica, por exemplo, que eu fiz o monstrinho, eu fiz uma brincadeira relacional, e aí eles viram que poxa, é isso, né? Tudo faz parte do corpo. Então eu tento deixar muito claro, bem populacional, igual a gente tá batendo papo aqui, eu jogo as cartas a limpos, ó, é assim que funciona, porque é isso que acontece, que é assim que funciona, porque o cérebro pensa assim. A primeira reunião que a mulher falou, ó, meu marido tá apaixonado por você, foi mais ou menos isso. Eu falei assim, a gente tava, né, chegaram todos preocupados, uma professora abandonou a turma, então ela começou o ano, de repente no meio do ano, não vou mais, e aí, oi, entrei, né, quem é você? Quem é você? E aí eu fui me apresentar. E aí eu fiz a outra dinâmica com eles, eu falei pra eles, ó, a gente tá num pré. Eu entendo que o pré traz esse nome, pré-alfabetização. Ai, meu filho vai ler, vai escrever, vai fazer letra cursiva. Aí eu, calma, que não é bem assim, já cortei ali, né? E aí eu falei, expliquei pra eles. E uma das explicações foi, escreve pra mim aí no ar casa, com letra de forma, no ar. Vai escrevendo. Aí eles começam, né? Aí alguns só escrevem, outros... Falei, quem prestou atenção... Quantas vezes você tirou o dedo para formar a palavra casa com letra de forma? Aí 5, outro 6, 8. 8, então o C uma vez, sobe uma, desce outra, 3, 4, 5, 6, 7. Cada vez que vocês fizeram este movimento na escrita, uma nova sinapse neurológica fez de aprendizagem. Então, quando você subiu, desceu, cortou, e o A vai ficar. Quando eu ler clínica, tem um livro muito legal da Ruth Rocha que chama O Menino que Aprendeu a Ver. É bem isso. Quando eu ler clínica, o A não vai ser mais um desenho aleatório. Eu vou ver o A. O C não, o L não, mas o A vai ser A. Eu vou aprender. Então eu trago essa informação pro pai. E aí eu falo, quando esse pensamento, quando esse corpo tá vivido, experienciado, trabalhado de toda forma, aí vocês conseguem ter um pensamento mais lógico, mais rápido, e aí entra a letra cursiva. Então se limitem ao que eu estou ensinando na sala. Porque eu já tinha criança lá escrevendo com letra cursiva. Eu falei, não, na sala você vai escrever bastão. Se você quiser escrever na sua casa com a mamãe, ok, aqui não. Porque não sabe da importância. Então eu acho que eu preciso passar toda essa importância na reunião de pais, no encontro, uma conversa, que fosse. Você trouxe a questão do... que eu acho que é muito comum ter a comparação, né? Ah, mas meu filho já está escrevendo, meu filho já está lendo, meu filho já está pulando. E o que você descreveu foi o princípio da individualidade biológica, né? Onde você tem o mesmo estímulo... Exatamente, que é um dos alvos, talvez até um dos principais dentro da psicomotricidade, é entender esse ser dentro da sua subjetividade, das suas relações. E Lu, você tem o projeto Vínculos, né? Vamos falar um pouco sobre o Vínculos, né? Você criou o Vínculos, terapia psicomotora, certo? Que conecta profissionais e compartilha estudos. Como que surgiu essa ideia? Tem música de polêmica aí? Coloca a música de polêmica agora. Gui, cara, como surgiu? Eu sempre tive o sonho de ter um espaço meu, de propagar estudo. Eu tive muita dificuldade para fazer faculdade, para fazer a pós, para estudar. Então hoje eu valorizo muito. Eu trabalho, eu estudo, Valorizo muito isso. Então, porque eu sempre tive muita dificuldade. E eu sei o quanto a psicomotricidade é maravilhosa, que todo mundo deveria conhecer, fazer, especializar, que fosse para sua vida pessoal, né? Eu falei, cara, eu vou criar um Instagram de estudo. Então, a minha ideia, o Instagram da Vínculos, era uma página de estudo. Tem conteúdo lá. Você não vai ver meme,
Você não vai ver videozinho, não. Tem post com conteúdo. Cansou o Instagram, o algoritmo do Instagram é aquela coisa maluca que, né? E aí eu cansei também. Eu falei, cara, eu não tenho tempo dessa produção. Mas era o que eu queria. No entanto que agora, em 2025, eu falei, eu quero ser um Paulo Liberalesso da Vínculos. Aquele cara que vai sentar na mesa, gente, escuta só. Onde você quer, né? E começa a trocar uma ideia. Eu falei, não tenho nem tempo de fazer esse vídeo. Deixei ela de lado. Só que ali no Instagram, algumas pessoas me perguntavam, você dá mentoria? Você dá consultoria? Precisa de um grupo de estudo? E não sei o quê. Eu falei, cara, né? Beleza. Deixei ali, quietinho. Entrei em outros grupos. Entrei no grupo do Gui, entrei no grupo do Diego, do Vitor, entrei no grupo de todo mundo. Entrei no grupo do Gui, o Diego fez uma pergunta sobre, gente, que tipo de material vocês usam para o atendimento assim? O Gui, que é o dono do grupo, não respondeu, porque tá ocupado. Mas a Luciana, de boa vontade, foi lá e respondeu. Aí o Gui viu. Aí o Gui faz o quê? Joga um monte de propaganda. E a pergunta do cara... Eu cansei, Gui. Cansei de grupo, assim, de verdade. Eu entrava no grupo, não tinha retorno, não tinha pergunta, não tinha uma resposta. A galera ansiosa pra saber. Pesquisa. Cara, é pesquisa. Você tá criando dados pra psicomotricidade. Por que não? Eu falei, quer saber? Eu vou criar o meu. Cansei dessas porcarias de você fala, trava. Eu não vou nem citar nomes que não precisa. Cansei. Aí eu criei o meu. Só que aí eu criei cutucando, né? Criei o meu... Gente, criei o meu grupo. Lá pode tudo. Lá pode tudo. E sair espalhando. Somos mais de 500 vínculos. Né? O grupo tem mais de 500 pessoas. 514, 15, nem sei quantas tem. E dali sai um monte de coisa, porque eu não tenho só psicomotricista. Eu tenho psicopedagogo, neuro, dono de clínica, dono de casa de brincar. Tenho minhas parceiras ali, então a Natália da Belagin, tem a Tati da Helper. Tem gente de tudo que é canto. Tinha gente de Portugal, as meninas não conseguiram dar conta do grupo. Me chamaram no particular, Lu, eu não consigo me movimentar ali. Eu falei, tá tranquilo, quer sair, sai, não tem problema. Tá aberto ali na descrição. Outra coisa que eu cansei, eu administro um outro grupo, e lá assim, tabela de Excel, R$100. Curso de programação, R$50. Cara, tem gente que tá vivendo daquilo. Por que não? Claro. Você foi lá, divulgou o podcast, blá, blá. Por que não? O Diego, se precisar, um dia meu marido... coloca lá que vai ter que já aconteceu, promoção lá na Impulse e eu quero que seja divulgado pra maior... Beleza, vamos lá. Gente, maridão tá fazendo... Por que não? Inclusive, foi nesse próprio grupo que a gente começou a divulgar a formação corporal, que a gente fez toda aquela da Janice, que a gente fez toda aquela divulgação, a proposta para quem viesse através do grupo. Então, uma motivação muito, muito bacana. Que triste. Por quê? Conte. Não consegui participar da formação. Não vai, é verdade, não vai. Da presencial. Da presencial. Dessa vez não, mas como eu falei, vão ter outras. E o pessoal que vem lá da Vínculos com certeza vão ter. Por favor. Só complementando, da ideia do grupo foram surgindo aí outras questões. Então, muitas pessoas falam, Lu, a gente precisa sair do virtual. Do virtual. Isso começou o ano passado. Eu falei, cara, é isso. Psicomotricidade não é virtual. Eu preciso sair do virtual. Então, o ano passado eu fiz o primeiro encontro Vínculos. O que é esse encontro, Gui? Eu trouxe tanto a minha experiência psicomotora, minha prática psicomotora, agrego quem quer participar, então o Gui quer participar, manda ver, vamos lá fazer o que você vai trazer pra gente. E aí eu tento explicar o quanto tudo aquilo é importante para o psicomotricista, que é como eu falei, muitos estão engessados, por quê? Sai do tecnólogo, sai da formação, sai da onde, sei lá, que fez, entrou na clínica, tá confortável. Entendi. Esquece do resto. Né? Eu sou do chão da escola, então eu gosto disso aqui, bater papo, dar aula, falar, eu sou disso. Mas as pessoas se limitavam, eu falava, gente, as pessoas precisam entender o que é psicomotricidade, o que é essa relação com o corpo, com o outro. Cara, foram 25 pessoas, ano passado eu fiquei felicíssima. Falei, nunca imaginei. Teve uma pessoa que veio do Rio, de São José, a Fernanda, que fez uma dança circular, que a gente achei supim. Gente de Osasco, uma galera. E aí o primeiro encontro eu fiz no Parque de Ibirapuera. Esse segundo encontro, que vai ter o segundo encontro da Vínculos, eu ainda não decidi o lugar. Até por questão financeira. É gratuito. É isso, é experienciar, vivenciar de uma forma legal.
e que seja propagado gratuitamente. Eu cobrei R$10 pra fazer o café da manhã. Eu falei, gente, cada um que vai... Não, deu mais, Gui. Porque eu lembro que eu gastei R$300, que 30 pessoas. Foi isso. Eu cobrei de todo mundo, de criança e de adulto, porque todo mundo ia comer. E aí eu fiz a compra para que todos conseguissem, né? Então tinha pirulito, tinha pipoquinha, tinha bisnaguinha e requeijão zero lactose. Agradei a todos. Foi super sensacional. E aí todo mundo, não dá pra ser só uma vez por ano, tem que ter de novo. Eu falei, gente, eu não dou conta, eu sou professora. No meio do ano eu quero férias. Exato. Então vai ter, eu fiz em dezembro, eu acho que foi a melhor época, até pelo feedback da galera. Então farei em dezembro de novo, eu só não defini data e local. Até porque agora com a privatização de vários parques a gente não consegue entrar. Mas eu já dei um jeitinho ali. Terça-feira eu vou resolver, eu vou soltar essa bomba lá no grupo depois. Você falou do parque, voltando algumas falas atrás, você falou de um parque lá de Guarulhos, é o Maia, não? Não, é o... Ai, meu Deus, peraí, fugiu o nome. Eu dou atendimento perto do Maia, eu dou no Bosque Maia, ali no condomínio. Ai, meu Deus, como é o nome do parque? Ali no Vila Augusta. Ah, eu sei. Lá na minha casa, perto da Cavadas, da Rua Cavadas? Perto do Shopping Internacional? Não, eu tô pra cima, eu tô num condomínio... Ai, meu Deus, como é o nome daquele condomínio? Condomínio Cantareira? Peraí, que a gente já vê agora. Eu vou te falar onde que é. Gente, como é o nome do parque? Se for o parque que eu tava pensando... Eu também esqueci o nome. Mas é ali perto da Vila Augusta. É alguma coisa disso. Tem um negócio de carne ali. Peraí que a gente já vê. Ih, não tá aqui. Temos tempo? Temos tempo? Tem, então tá bom. Então eu vou procurar aqui, é rapidão. Que ontem já foram milhões de fotos, né? Aqui, achei, deixa eu ver. Na Rua Augusta mesmo. Um parque na frente da Rua Augusta. Na Vila Augusta. Na Vila Augusta, na Rua Augusta. Na Rua Augusta. Respeite o nome da Rua Augusta na Vila Augusta. Condomínio da hora, Gui. Esse menino que eu atendo, ele não tem um diagnóstico fechado ainda. Ele tá com vários laudos, mas não tá com diagnóstico fechado. Veio por intermédio dessa minha outra paciente que eu também já atendo, que a mãe e os pais, assim, nossa, tia Lu, não dá pra você ir embora. Esse ano eu comecei o ano numa reunião, no meeting. Eu preciso dar alta para minha princesa. Não! E realmente não dei ainda. Ela tem algumas questões a serem ajustadas, apesar do tempo de ser 4 anos. Mas tem outras, né, que envolvem, então não dei. Essa mãe indicou pra essa outra mãe. Eu tenho curso... não só workshop, eu fiz curso de psicomotricidade aquática. Não sou profissional da educação física, mas amo essa parte. Então, que nem eu tento correr, eu tento nadar em alto mar, né? A gente, né, se diverte assim. E eu fiz um curso. Eu falei, cara, eu acho que é possível. Essa criança é totalmente do ambiente aquático. Totalmente. Foi mágico atender ela. E eu falei pra mãe, eu falei, olha, eu consigo também atender na piscina do seu condomínio. Se eu puder entrar, eu consigo atender. Ai, vamos revezar? Eu falei, perfeito. Um sábado eu venho sala, um sábado eu venho piscina, um sábado... E o atendimento era super diferenciado. E ali eu acho que não comentei, mas a minha via de entrada na psicomotricidade foi aquática. O artigo que eu defendi na pós foi da parte aquática, só que voltado para o psicomotricista. Eu gostava dessa parte de formação corporal, naquela época sem saber muito o que era. Então, a minha via de entrada na psicomotricidade foi a psicomotricidade aquática, que conheci no Fitness Brasil, foi com a Sandra Rossi. A Sandra Rossi, e aí foi quando, inclusive, a primeira vez que eu ouvi falar sobre psicomotricidade... Com a Sandra Rossi? Não, é sensacional, cara. Ela fez uma atividade que eu falei, não vou dar conta. Ela colocou um plástico transparente assim na piscina, a gente tinha que passar por baixo do plástico. E aquela aflição ali, eu falei, gente, não vou dar conta, não vou dar conta. A cabeça, ó a cabeça. Respira, relaxa. Cara, é um plástico transparente, você não der conta, você passa por aqui, você passa... Aí já começa a planejar, função executiva, você fala, opa, não, pera. Eu adorei, eu falei, pode ir de novo. Geralmente o adulto, quando vai nessas atividades que são lúdicas, nossa, mas se diverte também. E pira e se diverte. Que eu falo, nossa. Daí foi com ela que eu acabei conhecendo a parte da psicomotricidade e acabei começando na parte aquática, que eu falo, eu sou caiçara. Por raiz, eu adoro praia, adoro surfar, nadar. Então, água, pra mim,
é um estado da matéria e um ambiente que eu me sinto assim, que o meu tônus ele fica totalmente regulado, organizado. E o que você ainda sonha em desenvolver dentro da Vínculos ou em outros projetos pessoais e profissionais? Isso aí vai até fazer chorar, hein? Será? Não, vou segurar. Ó, uma das coisas eu já coloquei, né? Que era trazer esse estudo gratuito, das pessoas entenderem que isso é bom para tudo. Lógico que na vida nem tudo é gratuito, mas eu posso fazer essa minha partezinha. Com certeza. Né? Aí fui e criei o grupo. Tenho ideia de abrir espaço. Hoje eu entro nos lugares. Eu tenho a super minha parceira, né? A Nath da Beladinho, o espaço dela tá ali super aberto. Então a gente tá ali pro ano que vem com algumas formações. Não só eu e ela, um timinho aí que a gente quer investir. Então a ideia é essa: continuar levando o que eu posso para as pessoas gratuitamente ou de uma forma que seja acessível. Que eu consiga levar essa diversão, que seja num encontro por ano, mas que eu consiga levar essa diversão. Mas levar o conhecimento gratuito é o foco da Vínculos. Então, eu quero continuar com os encontros, eu quero continuar com as formações. Se um dia eu conseguir dar conta do recado, volto com o Instagram, porque ele era, né, padrão, não tem experiência nenhuma com mídia digital, era tudo post igual, era uma loucura ali. Mas a galera me buscava, a galera me puxava. Então eu tenho, sim, quem sabe, um seminário, um congresso, não custa nada, né? Não vou parar de profetizar. Com certeza. Tá, e faz bem. Como eu falei no começo do episódio, existem os planos mentais, muitas vezes eles ficam adormecidos. O Psicomotricast é um exemplo. Sim. Ele surgiu, ficou adormecido, aí veio de novo, um determinado dia ele foi para ação. Então, eu acho que é isso. Você tem que projetar, você tem que almejar e acho que você sente no coração e no corpo, fala, tá na hora de ir para ação. Isso. E aí eu brinco, tem que ir igual o cavalo sem sela, vai, organiza tudo, faça as coisas bem bonitinhas para que possam fluir e passar a credibilidade, como a própria Vínculos vem fazendo. Então, acho que é isso. Vai fazendo os projetos e... A minha maior vontade hoje, que é esse projeto para o ano que vem, é a gente tentar entrar nas escolas mesmo, como processo formativo, tanto formação continuada de professor, quanto proposta de intervenção mesmo. Não diria como assessoria. Não é isso que a gente quer. A gente quer levar, mostrar, provar que funciona e talvez entrar com um processo de intervenção lá dentro, né? Certo. Claro que tô na torcida. Tem eu no meio. Tem outra pessoa que é mais louca que eu. Então vai dar super certo. Daí não tem como dar errado. Não tem essa vontade. Mas... Tem o pingo da loucura saudável, né? Aquela loucura... 4 louquinhas. Vai dar certo, vai dar bom. E, por exemplo, Lu, voltando para a parte da parte da sala de aula, que nitidamente é a sua paixão, e existe alguma experiência de sala de aula ou de algum atendimento domiciliar mesmo que te emocionou e te fez pensar, nossa, a psicomotricidade transforma mesmo? Cara, que me emocionou mesmo foi parte domiciliar. Ainda não foi na escola, porque na escola a gente meio que trabalha com um grupo, né? Mas em relação à escola, aquela parte que eu falei de acompanhá-los, então, porque assim, eu conheci a psicomotricidade em 2006, quando eu entrei no Colégio Prótons, através da Ana Mello. Por quê? Eu estava como auxiliar numa escola, eu me formei em 2006, mas eu comecei em 2003. E aí eu estava auxiliar, naquela coisa, não tem que amarrar o tênis, não tem que fazer... Aí aquilo já me consumia. Aí eu cheguei na diretora e falei, olha, vai ter uma oportunidade de sala de aula? Eu falei, de repente na sala de aula eu consigo mudar o contexto, né? Só pra março, só pra depois do carnaval. Eu falei, não, gente, não posso esperar até março, eu preciso trabalhar. A faculdade tá terminando, acabou, eu preciso correr atrás do que eu gastei, né? Aí na esquina tinha um colégio de prótons. Aí eu entreguei currículo na mesma semana. Você nunca trabalhou, né? Eu falei, não, seria a minha primeira experiência como professora titular. Ela, então eu tenho uma salinha de maternal pra você. Você topa? Eu falei, claro! Aí fui fazer entrevista. Aí quando ela falou, olha, a gente é uma escola construtivista, aí eu já comecei, né?
Igual eu falei no começo, não tinha poder. Já entrava assim dentro da cadeira, tal, me contava toda a história. Eu falei, não, eu quero, mas eu quero toda a sua ajuda. Gui, aprendi a construir relatório. Aprendi a observar, a enxergar o outro. Por quê? Tinha um momento motor ali de registro, sensório motor que elas falavam. Lá as salas eram ambientes, então eu circulava pela escola total com mini maternal, sobe dessa escada e tudo. Só que tinha todo um contexto para acolher tudo isso. Então não era só subir escada, era subir escada cantando música. Era ir pra quadra, brincar com um objetivo de brincadeira ali. Vamos todo mundo pisar forte, igual o gigante. Bum, bum. Agora igual formiguinha. Cara, a psicomotricidade estava ali, eu nem sabia. Modulando aquele tônus, né? Aí eu falei, gente, é uma escola construtivista, não entendo nada. E agora? Comecei a assinar uma revista. Eu tenho essa história no meu Instagram. Comecei a assinar uma revista que eu descobri que ela tem ainda hoje. E tinha lá uma coluna, psicomotricidade. Eu falei, que raio de coisa é essa? Que você quer? Chamava Guia Prático para a Educação. Aí tinha educação infantil, ensino fundamental. Hoje ela tá unificada, parece. A Ana Mello era colunista. Aí depois de 2006, 2016, 17, 18, 19... Depois de 13 anos, eu olhei a revista, ela levou uma atividade, Ana Mello. Eu conheci essa figura. Você era colunista da revista? Sim, era eu que escrevi. Ela escreveu anos. A minha referência, a minha professora. Levei a primeira edição da revista minha, né? Não era a primeira edição da... Prof, assina aqui. Cara, eu assim, madrugava o conteúdo da Ana Mello naquela revista, porque eu vi aquilo funcionando. E é o que eu falei, eu acompanhei a turma até o primeiro ano e eu vi lendo, escrevendo, contando, relacionando, pulando. Funcionou. Então, eu me identifiquei muito ali. Então, nossa, isso foi super marcante. Mas, voltando à pergunta... Essa paciente minha, que eu atendo já há 4 anos, ela é autista, nível 1 de suporte. A escola para ela é um ambiente muito ruim, muito dolorido. Então, tudo ela não quer, tudo não gosto, tudo não posso. E ela tem uma questão emocional de corpo muito forte. Então, esquema imagem corporal seria essa virgulinha que eu falei que eu ainda preciso trabalhar com ela. Não que não tenha sido trabalhado, mas eu vejo que ainda falta. Então, ela tem uma perspectiva de corpo muito marcante. Então, se eu choro, eu não posso ficar vermelha. Eu não posso, né? Ela tem essa questão. Enfim. Ela quase se machucou gravemente numa crise que ela teve. Isso na sexta, eu atendo ela no sábado. A mãe me ligou, Lu, tá assim, mas eu preciso de você, porque ela tá muito assim, muito, muito descompensada, tal. E sem saber, eu falo, meu propósito. Eu separei um livro, me fugiu o nome do livro agora. Tava na ponta da língua, que fala sobre emoções. Eu vou resumir a história, depois eu lembro o nome do livro e eu te mando. Falei, puxa, esse livro eu acho que... Era uma quinta-feira, esse livro eu acho que vai dar bom pra minha paciente, eu acho que vai dar certo. Vou separar esse, que ela gosta de história. Aí vem a mãe e me despenca um monte de coisa. Eu respirei. Isso é um detalhe muito importante para o psicomotricista, por isso a formação pessoal corporal é tão importante. Já tinha separado o livro. Aí eu fiquei, né, o que ela gosta? Ela gosta disso, mas não vai, ela tá em crise. Se ela gosta... Não vai, não vai, não vai. Peguei umas folhas... canetas, que ela ama desenhar. Peguei o livro, enfiei só numa bolsinha pequititica. Cheguei no sábado. Ela fazia assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Dói muito aqui, mas porque ela chorou a noite inteira e tinha acordado chorando. Eu cheguei, quando ela fez assim, eu abaixei. Na hora que eu abracei, ela me deu um abraço muito, 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 muito forte. E eu sou muito emotiva. Então, lógico, já escorreu ali, mas eu... Era a Lívia. Preciso cuidar da minha paciente. Abracei, desabracei, vamos conversar. Hoje eu só quero isso, eu só quero conversar, eu não quero fazer... Chorando. Sentei, cruzei as pernas, ela deitou no meu colo e ela falou. Chorou, falou. Chorou, falou. Chorou, falou. Ali, eu tinha 1 hora de atendimento. Esse dia levaram 2 horas. Foi uma pra ela falar e mais uma pra ela se recompor. Ali no meio eu já senti uma respiração mais tranquila, né? A parte da observação, vi que ela tava mais relaxada. Eu falei, posso te contar uma história? E comecei a contar essa história. Resumidamente, assim, a menina acordou com um dia muito cinza. Nublado. Não deu nada, deu certo. Bateu o dedinho no pé da câmera, coisa assim. Só que no meio do caminho ela encontrou alguém que era um cachorrinho. E aí esse cachorrinho deu vida à vida dela.
E aí, toda hora que eu contava a história, eu falei, é assim que tá seu dia hoje? Tá cinza? Tá muito cinza. Eu não consigo. Eu falei, então, mas a tia Lu chegou. A tia Lu chegou, tô aqui. Você precisa de alguma coisa? Não, eu só quero o seu colo. Ah! Passou ali um tempo de conversa. Quando ela tava bem, Gui, foi assim, por isso que eu falei que me emocionou muito. Eu tenho essa foto registrada no Instagram. Quando ela estava bem, ela sentou ao contrário, grudou as perninhas nas minhas pernas, assim, se empoleirou em mim. Agora eu já falei muito de mim. Falei de você? Aí eu desmontei de novo, né? Eu falei, não tem como. Aí eu dei um abraço e falei, posso tirar uma foto desse nosso momento? Então a foto que eu tenho minha dela no Instagram, tá uma olhando pra outra, eu peguei bem daqui. E foi bem nesse momento que ela falou isso pra mim. E depois disso rolou a atividade. Falei, ela perguntou, né, se eu levei alguma coisa. Eu falei, a tia não trouxe nada, a mamãe me contou como você estava, mas eu trouxe folhas, você quer desenhar? Aí eu falei, tem uma ideia. Amanhã vai ter uma atividade na minha escola que eu vou precisar dar notas para os meus alunos. Você quer me ajudar a construir isso? Ah, então tá bom. Aí eu lembro que ela fez uns smiles, então cada tipo de smile era uma nota 1, 2, 3, né? Falei, legal, e nada, mas era prova, mas ela não precisava saber que era prova, né? Mas ela me ajudou. E ali a gente foi, mas isso me desmontou, Gui. Desmontou. E assim, anos, né, juntas e... São momentos... São. Eu falo que eu tive muitos momentos marcantes e os momentos marcantes que eu tenho são o seguinte, que eu brinco que eu tomo umas patadas dos pacientes. Teve um dia que eu tava fazendo uma brincadeira aqui na clínica mesmo, né? Que ele tinha que traçar uma estratégia, que eu criei mundos, como se fosse videogames, tá na primeira fase, até chegar no chefão. Daí ele tava, não lembro se era na segunda fase, quarta fase, enfim... Eu falei, e aí, qual que foi a sua estratégia? E ele falou pra mim, se eu te contar a estratégia, ela não vai funcionar mais. Eu fico... Então, eu brinco, os meus momentos marcantes, eles são meio diferentes, mas é uma história que eu sempre conto. Daí eu falei, é verdade. Eu falei, então não tem que perguntar qual é a minha estratégia, eu só tenho que passar. Eu falo, você sabe quando você também toma umas invertidas? E esses abraços, acho que uma pessoa uma vez perguntou pra mim, o que é um abraço psicomotor? Acho que é essa história que você trouxe pra gente. Esse é um verdadeiro abraço psicomotor, onde você consegue, de fato, sentir o que está sendo transmitido de uma forma não verbal, né? Esse diálogo tônico que tem. Então, acho que o abraço, ele é um vínculo. Ele é um tipo de vínculo que precisa ter uma relação bem estabelecida para que possa acontecer. Porque às vezes você abraça uma pessoa, ela tá, como é que tá rígida? O que será que essa rigidez está dizendo? Que eu não quero que me toque. Eu só estou num dia que o meu corpo ele talvez não esteja tão conectado com as minhas emoções. Então, eu acho que o psicomotricista ele precisa ter todos esses aspectos para poder entender a pessoa que chega num dia que simplesmente hoje eu não estou bem. E principalmente porque se a pessoa não tiver der continuidade nas formações, a formação corporal e nas supervisões, acho que até na supervisão ela vai achar que é ela. Sim, com certeza. Tem vários, né, que arrebita, né? Não precisa de supervisão, a gente precisa. Precisa. O meu olhar é diferente do seu e eu posso estar enxergando uma coisa que você vai enxergar outra. Agora, você falou uma coisa muito interessante, quer ver? Eu vou puxar um gancho aí. Eu experienciei algumas vivências pessoais e corporais o ano passado, lá com a Cacilda Velasco. E eu tenho muita sensibilidade do meu tronco para baixo de costas. Então, sabe aquela brincadeira de bater o joelho? Sim. Nossa, eu já virava aqui, ó. Era assim, bato... Mas não é porque doía, era a sensibilidade corporal. Nas minhas costas também, alguém chegar com cosquinha, alguma coisa assim, eu já ficava toda enrijecida. Cara, fiz a formação pessoal corporal, o encontro da Vínculos foi em dezembro. Uhum. As pessoas me tocaram. Eu falei, gente, que sensacional. Eu fiz uma atividade com o Esteban Levan, e ele tocava meu corpo com tanta brutalidade na perna, no braço. Eu falei, se der mais uma, vai ser só um soco na cara, pode ser quem for. Eu tava de olho fechado, juro. Aí não deu outra, todo mundo começou a rir. Eu falei, putz, é o Estevam. Foi mal, Estevam, porque eu achei que era algum colega meu, entendeu? Porque essa era a atividade, né? E ele queria mesmo desestabilizar a gente. Então ele dava cada paulada na perna. Eu falei, gente, eu vou fechar. E assim...
É que eu não consigo disponibilizar a gravação, mas eu fechava a mão. Eu falei, cara, vai tomar mais uma, se der uma... Olha o quanto a formação pessoal corporal é importante para sentir. Eu ainda tenho essa sensibilidade. Ricardo Alves tocou no assunto muito importante que eu estou buscando essa informação. Talvez seja algo ancestral. Tenho sim uma questão do toque quando eu não enxergo. Por exemplo, injeção no bumbum. Eu tô aqui, ó. Tatuagem, pode ser a qual for. Eu tô olhando todas as agulhas. Mas não ponho um piercing na vida. Eu faço... Encho o corpo de tatuagem. Vou ter que estar olhando a agulha. Tá doendo? Tá. Mas eu preciso estar olhando. Então, é alguma coisa que eu ainda não descobri o que é, mas com a formação pessoal corporal, eu falei, cara, eu preciso investigar isso. Ele começa a entender, a sentir, a perceber Sim. e conseguindo nomear, né? Também. Porque eu posso agredir alguém sem querer. Eu posso agredir uma criança. Se a criança fizer assim no meu cabelo, eu já sinto na hora que a criança vai, ai, a Prolu não gosta que mexe no cabelo, eu já ponho pra cá. Ou é super real. Aqui, ó, é todo dia, coque. Porque piolho eu não vou pegar que tem botox no cabelo, então não vou pegar piolho. Já peguei muito. Mas é assim, ó, coque o tempo todo, por causa da sensibilidade. Se alguma criança vir pegar no meu cabelo, já... E é uma criança. Isso que é legal também da psicomotricidade, como você vê a subjetividade dos psicomotricistas. E a gente tem que... A formação corporal e supervisões, elas trazem isso, para você olhar, se revisitar. O que a Bárbara trouxe no episódio é quando você tem que revisitar. Exato. E às vezes é um processo que pode ser indigesto. Sim. Lembrando da Bá, o Winnicott fala muito disso. Né? O Winnicott fala muito disso. Não, você está falando pra cá. E eu? Olha a minha noção de corpo. Já tava É aqui? todo... Aqui, tá bom? Aê. Tá bom, hein? Corta! E assim... Não faz isso aqui? Tá. Você vê que uma psicomotricidade está aqui na gravação. Ó, o corpo, viu? A relação com o outro, eu comigo mesmo. É que de vez em quando a coluna... Ela manda mensagem aqui, tem que ficar aqui. Relaxa. Tô dando uma estressada aqui na coluna. Mas e entender-se, né? Acho que isso é importantíssimo, porque o passo para você poder intervir pelo outro começa com você. Você precisa cuidar de você pra você cuidar do outro. Porque eu não lembro com quem que foi, não lembro se foi com a Márcia, porque a gente comentou que senão você pode começar até a projetar no outro, né? Aí... Já tem pessoas fazendo isso, com certeza. Não só psicomotricista, professor também. Sim, daqui deve falar, putz, peraí. Você começa a projetar, aí é ladeira abaixo. Então, a importância dessa... E não é porque, por exemplo, que eu já fiz uma formação corporal, já me basta. Faz quanto... Exato. É um processo e cada ano você é de um jeito. É o que eu falo para os meninos. O meu tônus no primeiro episódio, olha que foi com a Renata. Renata, de 1000 anos que eu já... Foi minha professora, ela foi a que fez a minha banca de avaliação e é uma das madrinhas do Psicomotricast. O meu corpo tava como? Eu falo, se não fosse a Rê, ela que conduziu o episódio. Não, Ali todo, né? Gingada. É tão muito bom ver aí. O corpo tava daquele jeito. Só que o primeiro, eu falei, entrevistando de novo, claro que tem a responsabilidade, mas olha como que você vai aprendendo. Então, a formação, tudo que você faz na vida, você vai ganhando a experiência e vai principalmente... Eu falo que só a experiência não basta. Você tem que ter o olhar do que está acontecendo. Você vai entender, você vai olhar, você vai refinar, porque aí você vai criando mais sinapses. A neuroplasticidade, não vou entrar em assuntos muito específicos sobre neurociência, porque não é este o foco e eu não sou o protagonista deste episódio, tá bom? E chega um dado momento aqui no Psicomotricast que a gente pede para o convidado ele explicar com as próprias palavras, seja enquanto visão filosófica, opinião, estilo de vida, o que for. Para você, Lu, chama ela de Lu, tá? Vocês se mordam aí em casa. Lu, para você, o que é a psicomotricidade? É fácil. É como eu falei, foi uma paixão que foi construída do nada, né? E eu comecei a perceber o tanto que o outro
precisava de mim e do meu corpo, da minha disponibilidade como professora. Filosofia de vida. Filosofia de vida. De verdade, sem merchan, sem, sabe? Tem outras questões que eu gosto muito e que eu falo que se enquadra muito. Falei esses dias pro meu marido, eu falei, cada vez mais eu tenho certeza que eu preciso fazer isso. Que é uma vontade que tá grande aqui, mas eu nunca tive a oportunidade, como eu não tinha a psicomotricidade. E quando eu tive, eu fui lá, abracei. E abraço até hoje, não paro. Tô ali, sempre construindo, mas é isso. Acho que é filosofia de vida mesmo, sem pestanejar, sem brincar mesmo, de verdade. E para você, o que não pode faltar em um psicomotricista? A escuta. Acho que de tudo isso que a gente falou, né? Acho que essa palavra é bem boa. Acho que é a escuta, né? É saber entender o outro, olhar para esse outro e o que ele falar, te dizer muita coisa, não na forma de, né, da falada, mas verbal, né? Isso, acho que reverbera muito isso. Acho que é isso. E tem o nosso corpo disponível, né? O que a gente falou agora. Eu preciso estar bem para cuidar do outro, né? Não é só a musculação, não é só a corrida, não é só a natação, é fazer terapia, faço terapia, fazer supervisão, é muito bom. Eu acho que é isso. Acho que a escuta não pode faltar para o psicomotricista. E o que não pode faltar em uma sessão de psicomotricidade? Vou repetir de novo. Óbvio que o brincar tá ali, mas o corpo... Psicomotricista não precisa de mais nada. Ele precisa de um corpo presente, um corpo vivido ali, um corpo brincante. Não precisa de mobiliário colorido. Não vou ser hipócrita aqui de falar que... Ah, nossa, não. Precisa, o Instagram precisa disso, né? Os pais enchem os olhos, a gente precisa dessa troca. Mas, por exemplo, lá a gente na Bela Gym, a gente tem sim uma sala extremamente coloridona, extremamente chamativa. Mas por quê? Não é só uma sala de psicomotricidade. É uma sala de musicoterapia, de terapia ocupacional, de fisioterapia, de psicopedagogia. Então a gente preparou a sala... O que a gente tinha um espaço que mais ou menos que tem aqui para várias pessoas atenderem. Então eu preciso diferenciar um lugar do outro. Mas é o corpo. Psicomotricista precisa ter corpo. E se você pudesse deixar uma mensagem para todos os psicomotricistas, não só do Brasil, mas do mundo, qual que seria? Galerinha de Portugal! Ai, gente, essas meninas foram o máximo. Beijo para todas. Muitas, muitas, muitas. Não parar de estudar, né? De conhecimento é o que a gente fala, né? Conhecimento e informação, isso ninguém tira da gente. Então, não é para se gabar, não é para levantar nariz, não é para dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas estudar, te dar base, embasamento para quando algum pai vir, o que você tá fazendo? Você não mais se esconder, então, pai, funciona assim. Acho que pro psicomotricista é isso. A gente não pode... eu já ouvi tanto. Psicomotricidade não é ciência. Psicomotricidade não tem nem artigo publicado. Gente, a gente tá engatinhando. Faz quanto tempo que a psicomotricidade tá aí? Olha a França, olha esses países, o quanto essas crianças são desenvolvidas. Filadélfia, Canadá. Aí você vai olhar a grade curricular, a criança explorou a terra, brincou na água. Psicomotricidade. E esse é um momento que a gente deixa assim aberto para você divulgar as redes, ou como você falou da própria Nath da Bela Gym, né? Então é um espaço aí que você faz talvez o merchan, fique à vontade para falar o que você quiser. Bom, vamos lá. Vocês conhecem a Luciana Imperador? Ali no Instagram da Luciana Imperador tem um caminho para vínculos terapia psicomotora, que é @vínculos_TP. Eu trabalho de forma de parceria. Então eu tenho parceria com a Natália, que é da Bela Gym. Muitos confundem com a Baby Gym. Não é Baby Gym, é Bela Gym. Também tem o Instagram, @Bela Gym, academia multidisciplinar. E aí, como eu falei, como eu tenho parceria com outras, tem a Helper Assessoria, que é aqui na Zona Norte de São Paulo também. E eu vou desenvolvendo os trabalhos com eles. Tem o grupo da Vínculos, então para quem não conhece, me chama no direct que eu mando o link para entrar, que é um grupo aberto, como eu falei, cansei dos grupos fechados, ele é um grupo aberto para troca, divulgação de trabalho, divulgação de supervisão, mentoria. Mas é isso, Luciana Imperador, eu te direciono para Vínculos Terapia Psicomotora. Isso aí. Lu, a gente tem um presente aqui do Psicomotricast para você, que é a camiseta aqui do Psicomotricast com o Toninho. Para quem não conhece o logo do Psicomotricast, é o Toninho por causa do tônus, né?
Então, vamos abrir aqui e mostrar pro pessoal. Aqui, ó. Isso aqui é presente para nossa convidada de hoje, para Lu. Lu, queria te agradecer imensamente. Deixa eu dobrar aqui, né? Se você agradecer, você falou do seu logo, eu vou falar do meu logo. Fala, claro, fica à vontade. Vínculos. Tem tudo a ver com a psicomotricidade, encontro, abraço. E aí eu me encasquetei com V, pensa, que eu tava corrigindo uma prova de matemática. Aí eu tava lá corrigindo os diversos triângulos, aí eu... Um triângulo, se eu virar ele ao contrário, eu formo o símbolo do indivíduo. E se eu deixar ele ver vínculos? Então, o logo da Vínculos veio disso. Olha, nada a ver, eu tava na escola, criei, falei, gente, o logo da Vínculos é esse. E ele é cheio de quebra-cabeça, né? Porque é isso, cada um tem a sua subjetividade e um relaciona com o outro. E laranja, porque é vermelho, é cor da energia, tem que ser. Só. Então, Lu, queria te agradecer imensamente por dispor desse tempo para conversar com a gente. Eu já imaginava que ia ser essa energia que você traz com o seu corpo em movimento, com a sua expressividade, que é uma coisa que... Acho que a primeira vez que eu a vi pessoalmente foi talvez no simpósio que teve lá na Forte. Acho que a gente tinha conversado só pelo Instagram, alguma coisa do tipo. Na mesa ali que você foi buscar a galera pra fazer Para fazer a mini entrevistas. Então, assim, eu já esperava essa energia e foi, assim, muito bom conversar com você. E o Psicomotricast, assim como a Vínculos, nós estamos com as portas não abertas, mas escancaradas, porque é para dar voz não só aos psicomotricistas, principalmente para a nossa classe, né, para os psicomotricistas, mas para todas aquelas pessoas que também nos procurarem. E eu vou deixar uma mensagem aqui de reflexão. Sua camiseta aqui, senão... Aqui. Educar é também mover. E a psicomotricidade nos lembra todos os dias disso. Não só a psicomotricidade, mas como a Lu também nos trouxe hoje. Um abraço psicomotor a todos vocês. E nós nos vemos no próximo episódio do Psicomotricast, o podcast da psicomotricidade.